A gente permitiu que o Dr. Canel falasse por 4 horas, então a gente... Não, mentira, gente. Bem-vindos todos. A Heloísa, que é a nossa hostess oficial dessa reunião científica, que tradicionalmente acontece às quintas-feiras, está de férias, então por isso eu estou aqui para apresentar o Dr. Canel. O Dr. Canel, todo mundo aqui, a maioria de vocês já conhece, ele é cirurgião cardíaco pediátrico, é a nossa referência na casa para as instalações de circuitos de assistência circulatória mecânica, tem uma experiência enorme no país e fora do país, é um cirurgião bem conhecido e representa muito bem o Brasil fora daqui, né? E a gente queria prestigiar não só o talento dele, mas tê-lo aqui para a gente entender um pouco melhor e se atualizar também, já que a gente tem uma iniciativa institucional de instalação desses sistemas de assistência circulatória, que são sistemas complexos, mas a gente tem total expertise para lidar com eles. Então, parte desse treinamento e dessa expertise é ouvir o Dr. Canel aqui. Então, eu queria agradecer o aceite pelo convite. Dr. Canel, muito obrigada, dentro de todas as obrigações, dedicar esse tempo aqui a gente, muito obrigada. Obrigada ao grupo de pediatria, que foi quem teve a ideia de trazê-lo aqui e suscitar algumas dúvidas, o grupo de estudos da fisioterapia. E o espaço é seu, Dr. Canel. Podemos começar. Para que assim eu fico de pé mais perto de vocês, que vocês estão longe. Bom, muito obrigado pela apresentação aí, pela introdução. Eu gosto muito de falar para vocês, então você pode me chamar quando vocês quiserem, estou sempre à disposição. Eu preparei uma apresentação, mas assim, eu queria mais que vocês participassem com dúvidas, talvez, do que propriamente a apresentação. Então, assim, ela está meio segmentada, vocês vão ver que tem algum sentido a apresentação, e a gente pode parar um pouco e vocês, conforme for aparecendo dúvida, vocês me interrompam, tá? Na verdade, isso aqui é mais um bate-papo do que uma aula formal, tá? Mas para ter uma sequência, eu vou começar uma apresentação meio formal para a gente... Bom, vamos lá. Bom, a assistência circulatória mecânica, eu acho que ela engloba um grupo enorme de dispositivos, e eu acho que é muito importante entender que a gente precisa de todos eles, não existe o melhor dispositivo. Cada paciente vai precisar de um dispositivo específico no momento que ele está passando lá, e dependendo também do tipo de problema que você está tratando, tá? Então, assim, é muito diferente você tratar um choque cardiogênico agudo, um paciente que tem uma lesão aguda que vai recuperar, de um paciente que tem uma lesão crônica agudizada, né? Ou um paciente que tem uma lesão crônica ainda que não chegou a agudizar e que você poderia assisti-lo, né? E entender todo esse complexo é muito difícil para quando a gente começa a fazer, em especial num país como o nosso, que tem uma certa restrição de equipamento, de conhecimento. Então, parece que é melhor usar X coisa ou Y coisa. Na verdade, vocês vão ver que talvez o que menos importa é ter um só. O que precisa é ter todos, né? E entender como cada um funciona, tá? Então, eu acho que o que a gente vai focar mais aqui hoje é mais na insuficiência cardíaca avançada, que eu acho que é o foco maior do que a gente está passando aqui hoje. Eu sou cirurgião pediátrico, como foi falado, na verdade, eu sou cirurgião cardiovascular dedicado à pediatria. A gente não tem essa especialização ainda, recentemente, agora que passou pela primeira fase ainda de reconhecer como especialidade, como subespecialidade, mas ainda não é. Mas eu me dedico à cardiopatia congênita, de uma maneira geral, há muito tempo. Então, desde a criança até o adulto, e todos eles praticamente vão precisar de assistência em algum momento, no pós-operatório imediato, nos agudos e nos crônicos que estão vindo para a gente para transplante. Então, né, na insuficiência cardíaca avançada, né, a gente sabe que o melhor tratamento, sem dúvida nenhuma, ainda é o transplante. Apesar que, se vocês olharem para os Estados Unidos, dos adultos, hoje, tem uma grande porcentagem de pacientes vivendo com dispositivo de longa duração em casa e não querem ser transplantados mais. Então, isso é o que a gente chama de terapia de destino. Então, assim, ele não é melhor que o transplante, mas ele compete com o transplante de certa forma, e alguns pacientes preferem até estar com o dispositivo do que ficar fazendo biópsia repetida ou tomar imunossupressor e etc. Acho que tudo começou com o transplante, né, com o Dr. Barnard, mas eu queria mostrar para vocês que a gente, nesse momento, quando a gente dependia basicamente só da qualidade, da expertise do cirurgião, que na verdade o cirurgião era quem
definia o procedimento cirúrgico, a gente estava muito próximo do mundo externo, né? Então, assim, 6 meses após o primeiro transplante mundial, que foi uma audácia, digamos assim, ou foi um grande avanço de alguém que encarou, né, um desafio, a gente fez o primeiro transplante na América Latina. Ou seja, 6 meses de diferença entre uma coisa e outra. E a gente talvez tivesse preparado até para fazer antes, né? Por alguns problemas que a gente tinha no momento, isso foi mais difícil. Quando a gente olha para as crianças, isso já é um pouco mais difícil. Por quê? Porque começa a entrar um pouco mais de complexidade, em especial quando a gente fala do neonato, né? É mais difícil cuidar, é mais difícil, é um caso muito mais complexo. E vocês veem que a primeira cirurgia que foi feita com sucesso em neonato, né, numa hipoplasia de coração esquerdo, acho que é só tirar. Eu estava ouvindo que não sabia de onde que é. Acho que não. Isso, perfeito, obrigado. Se a gente olhar para o timeline dessas duas situações, quer dizer, o primeiro transplante neonatal, ele foi feito com um xenotransplante. Na verdade, foi um coração de babuíno transplantado num neonato, num paciente com hipoplasia de coração esquerdo, em 1985. E nós demoramos aí quase 10 anos, né, para fazer o primeiro transplante aqui no Brasil num neonato. Então, já mostra um pouco a diferença entre quando começa a ter mais complexidade, isso vai ser cada vez mais diferente, né? Quando a gente olha o número de transplantes, o número de transplantes tem crescido muito, tá? Ao contrário do que devia algum tempo atrás, o transplante vem crescendo no mundo inteiro, mas ainda é insuficiente e tem muita gente morrendo na fila, né? E por que está aumentando, né? Vocês veem que o número ele aumenta em tudo, mas ainda representa apenas 10% da necessidade populacional. Então, se você calcular o quanto se precisa de transplante, 10% apenas dos pacientes estão sendo atendidos, né? Que é um número muito baixo, tá? E por que está aumentando, né? Se vocês olharem esse gráfico, mostra duas barras, uma em azul e outra em amarela, tá? A barra em azul são os pacientes com morte por DBD e o DCD, né? O DBD é o brain death, é o que a gente transplanta aqui, é o paciente que morreu por morte cerebral. O que morreu por morte cardíaca, né, é aquele que o cérebro está intacto, o problema dele é uma parada cardíaca refratária e é considerado morto, e você faz transplante com esse órgão. Hoje, alguns países já têm 40%, 50% dos transplantes realizados no país são de DCD. A gente não tem legislação para isso ainda. De uma certa forma, a gente está um pouco atrasado, porque a Argentina já está fazendo, Colômbia está fazendo, né, e nós ainda não começamos a discutir isso. Mas isso teve um impacto muito grande no número de transplantes. Se vocês olharem as curvas de transplante que não cresciam, né, hoje elas começam a aumentar meio que de forma expressiva. Você consegue ver ano a ano esse aumento, tá? E aí a gente vê que o quanto de coração, por exemplo, o quanto a gente tem ainda na fila, né? E a gente tem poucos centros ativos no Brasil, então a demanda é muito maior e tem muita gente morrendo na fila. Então talvez seja esse uma das principais preocupações nossas. Uma outra coisa que a gente tem que imaginar é que a gente ainda não forçou tanto, não abusou tanto do sistema, porque a gente não usa todos os órgãos que são doados, né? Eu coloquei 10% dos corações doados não são usados, mas talvez até menos, não chega a 6%. E por que isso? É medo de disfunção primária, que vocês estão vendo bastante aqui acontecer. A gente está hoje com 18% quase de disfunção primária, com todos os cuidados que a gente está tendo, né? Porque quanto mais você aumenta a distância, mais difícil é você manter a qualidade desses órgãos. Os nossos receptores são cada vez mais graves. Então, assim, isso está exigindo, nós estamos entrando numa outra fase do transplante complexo, que é o que a gente vive na instituição hoje, né? ECMO no pré-operatório, paciente com assistência no pré-operatório, e a mesma coisa acontece em termos de, assim, ó, isso aqui é a mortalidade, né, e o número de transplantes totais realizados no Brasil. Vocês veem que a gente tem uma desproporção. A barrinha em roxo é o número de mortes, né? Praticamente tem, se você contar, tem umas 6 a 7 mortes por dia aí relacionadas, né, com o paciente que está na fila, né?
Quando a gente olha no transplante pediátrico, a gente vê também que ele está crescendo e também existe DCD em pediátrica, tá? Então, assim, não é só no adulto. Então, o transplante de coração também é coração parado e recuperado depois com máquina ou em ECMO, que é uma outra função dessas assistências circulatórias. Eu consigo aumentar o pool de transplantes e a gente vê que está crescendo também na pediatria, tá? Só que se a gente olhar no transplante pediátrico, já, como eu mostrei, é mais difícil, menos gente faz. Então, isso aqui é a realidade do Brasil, né? A gente aqui no INCOR, a gente teria uma necessidade aí de 60 a 120 transplantes pediátricos por ano, a gente não está fazendo isso, quer dizer, até 18 anos, né? A gente faz mais ou menos 40 a 50% do Brasil. Então, o nosso volume é um volume bastante expressivo, né? A gente pode aumentar, tem alguns centros chegando a números parecidos com o nosso, mas a gente ainda é o maior centro, mas é insuficiente para a necessidade populacional, e isso está aumentando, em especial com a cardiopatia congênita. Se vocês olharem no timeline, a gente cresceu muito a partir de 2010, né, o que representa esses 50% de transplantes, mas aqui aparece alguma coisa. O primeiro ventrículo artificial que a gente colocou no INCOR foi em 2012, tá, que é já bem mais recente assim, na história, e bem mais distante do que começou no mundo. O mundo começou muito antes que isso, né, em 80 e pouco, e a gente só começou em 2012. E a gente está enfrentando uma outra coisa, que são agora os pacientes complexos, né, que estão com ventrículos e vão para transplante. Bom, deixa só, você falou que a gente podia interagir um pouco. Claro. Voltando naquele gráfico, tem um efeito de 2019, que acho que a gente foi o ano que a gente, nos últimos 10 anos, né, fez menos transplantes, mas é o efeito da pandemia ainda, deve ser o efeito da pandemia isso, né? Porque 2020 já fez 21. Isso foi pandemia. Eu acho que tem várias explicações aí que é difícil entender por que nós estamos nesse vale de novamente. Vai, né? Vem, isso. Mas assim, a gente está cada vez com um paciente mais grave, né? Então assim, a gente está nós estamos com 10 pacientes internados em prioridade aí. Desses 10 doentes, a gente deve ter uns 4 ou 5 que são univentriculares. Nós temos sempre 2 com Berlim, né? São reopes, congênitos, então o número de congênitos aumentou também. Então, acho que isso explica um pouco. Mas a nossa fila só cresce. Hoje, o Daílson falou que nós estamos com 40 na fila. Nossa. Né? 40 na fila em casa. Então, assim, é um 40 número em casa, assustador, mais as prioridades que estão aqui, nossas. 10. Então, assim, isso nos preocupa, né? E a gente não passou, ainda não entramos na fase ainda dos univentriculares começarem a complicar. Porque eles, com certeza, vão começar a voltar para a gente, né? Mas eu acho que ali é pandemia, esses 7, né? E e a gente não conseguiu recuperar ainda, como a gente não conseguiu recuperar as cirurgias cardíacas, né? Eu acho que a gente está passando por uma fase ainda que o professor Fábio sempre fala: o que está acontecendo? A gente não consegue fazer a nossa meta. Nós estamos fazendo 60% da meta. Toda reunião a gente está sendo cobrado com isso. Vocês estão, acho que, vendo a enfermaria como é que está complexa. Acho que o pessoal da enfermaria deve ser o pessoal que sente mais, porque tem uma visão talvez mais macro, né? E a ideia do doente, quando ele vai para a UTI, tem que tirar rápido da UTI para entrar o programa cirúrgico. Então, acho que a enfermaria, de fato, é realmente muito impactada por esta fila de espera desses pacientes, e são muitos pacientes. A gente discutiu alguma coisa hoje, porque, na verdade, o que a gente tem que começar a pensar é qual o tamanho nosso, qual o tamanho do nosso programa. Eu participei uma vez de uma mesa na Elso, e eles me colocaram para falar sobre dificuldades no país de poucos recursos, qual era o limite da gente, né? E eu perguntei para eles: tudo bem, nós temos limitação, mas vocês também não têm? Tipo, para vocês o céu é o limite? Eles falaram que não, eles fecham as portas. Tipo, eu tenho 10 hipoplasias internadas, sei lá, é o meu máximo que eu consigo internar, eu não atendo mais, entendeu? E a gente continua, tipo, ter 10 pacientes internados aguardando transplante significa esses 10 leitos ocupados e 15 só para o programa todo. Então, assim, esses pacientes ficam 100 dias internados, então a gente precisa começar a discutir qual é o nosso limite, né? Claro. Já que a Kelly estava falando aí do pico, né? Também não dá para se observar que isso muda quando o governo faz uma campanha de doação? Porque a gente sabe que as crianças também têm a dificuldade de ter o doador, não é? Quando, de repente, você abre uma campanha, aparece mais em relação... Sei que adulto acho que é mais fácil de aparecer.
Mas mesmo adulto, a gente chegou num limite que não consegue crescer mais também. Talvez seja organizacional. Não é um problema que reflete toda a complexidade do... Né? Porque a falta do órgão, se for ver, a gente está usando 6% do que é doado. Na verdade, tem muito órgão que a gente não está usando. Né? Então, eu acho que, claro, ajuda, porque... Né? Mas tem essa... A gente não está usando todos os órgãos e não está conseguindo crescer. Acho que a pergunta que vale a gente depois discutir melhor é como crescer de uma forma ordenada, que a gente não está conseguindo. A gente não está conseguindo. A gente não tem ECMO, às vezes, né? Aquela confusão, daí você compra mais carrinho, é aquele que acontecia com leito, você põe leito, enche, daí abre não sei aonde lá, né, já teve CEPACO, teve não sei o que mais, um monte de programa, e não consegue atender a demanda, né? A gente precisaria se organizar de uma outra forma. E é pessoal que você não consegue contratar, e pessoal, nós temos 500 problemas, né? E que acaba refletindo nisso. Então, assim, embora você tenha uma necessidade enorme, você tenha doador, né? Podemos discutir que a qualidade do doador talvez não esteja boa, porque isso é verdade também, a gente tem muito, né? Mas nós temos um problema de logística, nós temos vários outros problemas que interferem nessa demanda e dá esses picos aí. E eu falei isso outro dia, eu não sei explicar por quê, mas a pandemia teve um impacto e continua impactando. Entender por que isso, eu não sei, mas assim, você pode ver que a gente não conseguiu nunca mais voltar no patamar anterior à pandemia. Vamos só colocando assim, quando a gente fala em ventrículo e transplante, a gente está falando da fase final da insuficiência cardíaca. Tá? Então, assim, é a insuficiência cardíaca avançada, e é nesse momento que eu vou falar de ventrículos, de dispositivos de assistência ventricular. Esse paciente na fase final da insuficiência cardíaca, na fase avançada, ele também pode ser classificado, acho que vocês já viram essa classificação, que é a classificação Intermax, né? E que vai do 7 para o 1. O 1 é o choque cardiogênico franco, né? Então é o doente que está em choque, morrendo praticamente, vai morrer em horas. O 3 é aquele que está internado lá tomando a droga, e o 2 é uma fase nebulosa entre o 3 e o 2. O 2 muita gente não percebe, mas assim, na criança é muito dor abdominal, que ele não fala nada, mas tem dor abdominal, come qualquer coisinha e tem dor, né? O adulto, ele está mais instável, ele não consegue sair da cama, né? É mais ou menos isso. E o 4 é aquele doente que reinterna frequentemente, tá ok? O 4 seria o melhor doente para a gente colocar dispositivo e mandar para casa. Esse é o paciente que não deveria... Porque eles vão evoluir para o 1. Se você pegar a jornada dele, eu acho que é isso que a gente tem que enxergar, o paciente tem uma jornada na insuficiência cardíaca. Ele vai piorando, até chegar ao ponto do choque cardiogênico. O que a gente não pode fazer é deixar chegar no choque cardiogênico e resgatar no choque cardiogênico, que é o que a gente está fazendo hoje, né, a um preço muito alto dentro da instituição. Então, aqui é só pensando, né, aquele paciente com choque cardiogênico, e aí ele é muito parecido com o paciente do infarto agudo, né, só que é uma fisiopatologia diferente, mas é o doente que você tem que salvar em horas. E aí entra a ECMO, tá? Se a gente colocar assistência circulatória, a ECMO ela entra para resgate no doente crítico, é o doente que está em choque franco. Esse é o paciente que vai colocar em ECMO, tá, ok? O paciente em 2, 3 é o paciente que pode colocar um dispositivo e ir para casa. Eu posso programar isso aí, ele não precisa fazer imediatamente. Eu posso colocar ele no dispositivo, ou mandar para casa, ou deixar ele internado para esperar o transplante. Tá? Talvez seja... E o melhor ainda seria colocar o dispositivo, né, na insuficiência cardíaca avançada no 4, que é o paciente que está internando muitas vezes, e aí eu tenho benefício de um custo efetivo do meu dispositivo, porque eu posso mandar ele para casa, ele não ocupa leito, né, e fica esperando o transplante com tranquilidade. Na regra do transplante, né, quando a gente está falando de insuficiência cardíaca avançada, a gente tem 4 pilares importantes. Primeiro é manter o paciente vivo até o transplante, e em boas condições, né? Acho que essa é a primeira coisa. A outra é achar um doador ideal para ele, né, um doador que sirva para ele, tamanho, não ser desproporcionalmente grande, nem desproporcionalmente pequeno, no caso da pediatria, né, fazer uma cirurgia perfeita, né, tecnicamente perfeita, e aí entra um pouco a parte de congênito, que é um pouco mais complexa. Às vezes eu tenho destrocardia, tenho sítios inversos, então o cirurgião que vai fazer, ele tem uma demanda um pouco maior, e a parte da imunossupressão,
que é o resto da vida, né? É que nem casamento, tipo, fez o transplante, o resto da vida você vai cuidar desse paciente, mesmo que ele saia desse hospital, seja um divórcio, né, do hospital, mas ele continua tendo que ser acompanhado, o resto da vida ele vai ser tratado, tá? E aí vem os dispositivos que estão aí enumerados, a gente tem várias maneiras de classificar esses dispositivos, tá? Aqui está uma das classificações. Basicamente tem uma classificação por fluxo, ele pode ser fluxo pulsátil ou fluxo contínuo. Existe muita discussão ainda o que é melhor entre um e outro, se tem vantagem ou não, né? E se ele é de curta ou de longa duração, tá? Entenda bem, de curta duração, isso é uma coisa importante, que eu acho que tem tempo, não tem tempo, tá? De repente, um de curta duração pode ser usado por muito tempo, desde que eu tenha condição de manter esse paciente bem. Eu acho que a limitação do tempo é muito mais nossa do que do dispositivo. É claro que quanto melhor o dispositivo, mais fácil é manter ele por mais tempo, né? Então, assim, se você colocar um HeartMate que tem uma incidência de AVC de 0,5 por ano, é muito mais fácil de eu colocar um paciente em ECMO, que tem uma chance de AVC muito maior, ou de uma bomba centrífuga, que é quase 60% de AVC, ou um Berlin Heart, que tem 30%, 40% de chance de ter um AVC. Então, quanto melhor o dispositivo, digamos assim, menos complicação eu vou ter, mais tempo talvez eu consiga deixar. E dos de curta duração, o que a gente tem disponível é a ECMO, que tem várias marcas. No Brasil você tem todas as marcas possíveis e imagináveis, até marcas chinesas que não chegaram em outros lugares, nós temos aqui, sem demérito ao chinês, porque eles têm muita coisa muito boa, mas a gente tem todos, porque é muito fácil registrar no Brasil o dispositivo. Então ele registra e a gente pode usar a partir do momento que está registrado. Se é efetivo ou não, a gente é que tem que aprender na marra, né, na parte clínica. Tem as bombas centrífugas, todo mundo fala de Centrimag, etc e tal, mas não é a Centrimag, é o conceito da bomba centrífuga, tá? Seja uma Centrimag, seja uma Rotaflow, seja o que for, usado como assistência temporária, ela vai funcionar muito parecido. O que muda é a qualidade ou a quantidade de hemólise que ela tem, dependendo do tipo de bomba que você está usando, e a chance de usar menos troca de bomba. Mas elas vão trombosar, elas vão fazer coágulo, tem que ter o mesmo cuidado da Centrimag. Se você colocar uma Centrimag, não quer dizer que ela vai durar a terapia inteira. Pode ser que você precise trocar várias vezes. Mas é uma bomba mais nova, de melhor qualidade do que as outras, tá? Então é a que é a mais usada como a assistência, é a Centrimag. Aparece agora o Impella, não sei se já viram Impella, né? O Impella é um catéter que é colocado dentro do ventrículo esquerdo. Tá? A hora que você coloca, ele aspira o sangue do ventrículo e joga para cima. Ele pode ser usado dos dois lados, direita e esquerda, né? E pode ser, pediatria também está usando. Não tem pediatra, que é off-label total, mas estão usando, o pessoal do Texas tem uma experiência já razoável. Eu não sei como é que está agora, mas acho que já tem em torno de pelo menos quase 1000 implantes já. Ele é muito usado para definir, vamos supor que eu tenho um paciente, eu acho que a gente vai entrar um pouco em fisiologia aí, mas assim, que talvez valha a pena, um dia a gente perde mais tempo nisso, mas a melhor maneira de descomprimir um ventrículo é você canular o ventrículo, drenar o ventrículo, tá? Então assim, quando você coloca o Impella aspira o sangue direto do ventrículo e joga na aorta. Então, do ponto de vista percutâneo, né, sem abrir, é uma das melhores assistências que existe. Então, ele é muito usado em paciente crítico, que eu não sei se ele vai responder, por exemplo, a um implante de HeartMate. Então, eu posso colocar um dispositivo desse e testar se o ventrículo vai aguentar ou não, o ventrículo direito. Em se aguentando, eu programo o implante. Então, nos casos duvidosos, tem sido muito usado, né? E tem uma coisa interessante que a gente aprende as duras penas, mas se não responde, ele não é candidato a mais nada, né? Que é uma coisa que a gente dificilmente faz aqui, né? Então, assim, se ele usa um temporário, muitas vezes para entender se deve ir para frente ou não, e caso não indo para frente, eu paro o tratamento, eu considero um tratamento medicamentoso, né? E saber que é fim de vida. Então, eu acho que esse conceito
não está ainda no nosso DNA, né? A gente sempre acha que vai salvar alguém, etc. E tal. Normalmente o que a gente tende a pensar é, se o paciente não respondeu à terapia com o uso de um dispositivo de assistência, ele tem que ir logo para o transplante, quando na verdade não é isso. Se ele não conseguiu se adaptar hemodinamicamente, se não melhorou nada hemodinamicamente com o dispositivo de assistência, o transplante não vai salvar a vida dele. Sem dúvida. A chance dele complicar é muito alta, porque ele já tem outras comorbidades nos outros órgãos e sistemas nesse momento. Então, acho que o raciocínio é esse, né? Não é o contrário. Então, na insuficiência cardíaca crônica, é isso aí. E na aguda, a gente tem que imaginar que, assim, o choque cardiogênico final, ele não é só bomba. Eu tenho toda uma resposta inflamatória que é o fim de vida dele, entendeu? Então, assim, se eu chegar nesse ponto que a resposta inflamatória é maior, e mesmo melhorando a bomba, eu não vou resolver, acabou. Né? Só que a gente sempre tem essa ideia de que não, vamos levar até o transplante, que eticamente, se for pensar, é errado, né? Porque você está usando o órgão de alguém que não tem chance nenhuma, né? E tem alguém, às vezes, em casa bem. Né? Mas, doutor, eu acho que nem na diretriz isso é bem definido, né? Não é para nós, mas está escrito lá. Não, está escrito, não está? Acho que se a gente pegar a diretriz, ele fala assim, ó, o paciente, indicação de dispositivo de longa duração é Intermax 4 ou 3. Não é 1, né? E resgatar, e quando você pega os trabalhos, você vê todas essas publicações, isso chama atenção na nossa publicação. A gente tem 60% dos pacientes nossos com Berlim passaram por ECMO antes. Né? Quando você pega o Pedimax, o Action, que são grandes bancos de dados e tal, é 10%, 15%, não é todo mundo. Né? Então a gente tem os nossos doentes estão sendo colocados em situações piores. Né? Eu acho que essa é uma outra, mas está na diretriz. Talvez que a gente tenha esse lado sentimental ou de salvador da pátria, né? Vira e mexe, a gente entra nessa discussão. Bom, E acredito que esses 10, 15% que você comentou que é lá fora, né, sejam mais pacientes que colocaram o Berlin Heart ou outros dispositivos como uma forma mais de paliativo, né, de viver o fim de vida com esse dispositivo, já que ele não vai ter um destino para transplante. Diferente do que é aqui, né, que coloca como uma ponte para o transplante. Não necessariamente, na verdade, sim. Eu acho que aqui a gente tem que imaginar, assim, o paciente que chega numa situação muito crítica, se eu consigo recuperá-lo. Foi o que você falou, que a Kelly falou, acabou de falar. Na verdade, a gente tem essa ideia de que o transplante é a última alternativa. O transplante não pode ser visto dessa forma. O transplante ele tem que ser colocado como parte do tratamento, não como a última, entendeu? Então eu tenho que indicar ele no momento que é preciso indicar. Se ele passou desse momento e eu estou colocando ele em risco maior, eu não posso ir para frente. O que acontece, assim, semana passada teve o simpósio brasileiro de transplante, né? E tinha um cara dos Estados Unidos que é brasileiro que trabalha num centro grande no sul da Flórida. E ele estava, para ele abrir um centro de transplante, ele tem que operar 10 pacientes, ser avaliado do resultado dos 10 pacientes. O hospital não é tudo de graça, o hospital tem que bancar aqueles 10 transplantes. Depois a Joint Commission vem no hospital e avalia toda a parte multidisciplinar. Se tem fisioterapia, se tem condicionamento físico desse paciente, como é que é tratado, todo o resto que você pode imaginar. E daí é autorizado a ser um centro transplantador e um centro de dispositivo. Ele não pode pôr dispositivo se não transplantar. E se ele for pôr dispositivo, ele tem que ter alguém que vai fazer o transplante para ele, mas tudo ligado. E tem que responder por uma taxa de mortalidade baixa, que é menor que 10%. Tá? Então, assim, se você for imaginar isso aí, alguns serviços no Brasil teriam fechado já. Né? Então, assim, a seriedade é um pouco maior, porque não tem sentido você fazer transplante em alguém que... tipo, eu pego um doente muito mal e transplanto e o paciente morre em 15 dias, uma semana, sei lá. Entendeu? Acho que é bem... talvez esse lado que é... O dispositivo ele veio para recuperar esses pacientes. Ele tem insuficiência renal, eu ponho ele no dispositivo e vou recuperar. Tá? Bom, vamos...
Vamos para frente. Longa duração, então, o que eu tenho de fluxo contínuo intracorpóreo, quer dizer que é implantável, é o HeartMate 3. Tá? Então, assim, ele é um fluxo contínuo intracorpóreo. Do fluxo pulsátil de longa duração, eu tenho o Berlin Heart X-Core, que é o que a gente tem aqui, vocês já viram nas crianças nossas. Tá? Então, em pediatria, pela desproporção de tamanho, o que a gente usa é o paracorpóreo, que fica fora da criança. E existe um que a gente não tem no Brasil, que é o coração total artificial. Tá? Qual a diferença do coração total artificial para os demais? Ele é o único que eu tiro o coração. Tá? Então, o paciente fica sem o coração e fica com o coração de plástico ou de plástico e metal. Né? Ele substitui totalmente o coração. A gente não tem isso disponível no Brasil, mas, para vocês terem uma ideia, já tem mais de 2.000 implantes no mundo. Não é um negócio tão... raro, assim, né? É bastante usado. E onde é usado isso? Nos univentriculares, bastante, e nas reoperações, quando eu preciso de suporte biventricular. Então, o paciente quer terceira, quarta reoperação, é muito mais fácil eu fazer isso do que achar a ponta do ventrículo, porque anular, né, achar a aorta, o sangramento é muito maior. Então, é um tipo de dispositivo que veio para assistência biventricular em reoperação. Na pediatria, né, a gente tem a mesma situação, só que a gente tem menos dispositivos do que no adulto, porque lembrar que tudo vem do adulto para a pediatria, né? A gente não pode esquecer também desses pacientes, eles têm eu posso iniciar o tratamento com inotrópico, o que a gente não deve, talvez, é achar que o inotrópico é a única solução. Né? E às vezes a gente vê paciente que recebendo drogas há 1 mês, 3 meses, ninguém pensa em colocar um dispositivo nele, é só esperar ele piorar. Então, assim, tem bem esse lado, né, que a gente... Mas quando a gente olha para a pediatria também, a gente vai ter quase as mesmas coisas, tá? Só que limita pelo tamanho, em especial aqueles que são implantáveis, tá? Então, aqui são só as imagens do que eu falei, né? Então, a ECMO todo mundo conhece, né? Ele é um dispositivo para, tanto no choque cardíaco agudo, não no paciente crônico, mas uma lesão aguda, num pós-infarto, num pós-cirurgia cardiovascular, né, ou num pós-transplante, que eu estou com o coração normal já, então a ECMO é muito usada nessa situação. O Impella, que é aquele catéter que está mostrando ali, que ele fica dentro do ventrículo esquerdo, passa a aorta, então ele aspira o ventrículo e joga para cima da aorta. E as bombas centrífugas, representadas aqui pela Centrimag. A Centrimag, né, a Abbott, tem uma bomba pediátrica, que é a PEDVAS, que é uma bomba desenhada para pediatria. Ela tem toda conexão de 1/4. Tá? Hoje a gente tem a ECMO Life também, que nós temos aqui no INCOR, que é uma bombinha pediátrica. Tá? Então ela é diferente das de adulto, ela foi feita para criança. Então, lembrar sempre que quando eu uso essas bombas centrífugas, diferente da ECMO, que a ECMO, através de dois vasos, eu dou um suporte ventricular total. Né? Que a gente pode discutir um pouco, que não é perfeito, porque, na verdade, eu pressurizo a aorta, então meu coração sente, eu tenho que ter alguma função residual para funcionar para a ECMO, caso contrário, eu sobrecarrego o meu coração, ele é muito bom para o corpo, não é bom para o ventrículo. A centrífuga, ela descomprime diretamente se colocada a cânula no ventrículo esquerdo, então, assim, ela tem uma descompressão muito mais efetiva, ela é um suporte muito mais efetivo para disfunções ventriculares mais graves, mas eu tenho um problema, eu tenho que canular o ventrículo, né, e do lado direito canular o átrio, mas eu tenho que canular separadamente se for suporte biventricular. Se for suporte univentricular, só uma, que pode ser só direito ou só esquerdo. Os ventrículos os VADs, é a mesma coisa, eu posso canular direita e esquerda, e no caso da HeartMate, por exemplo, eu não consigo colocar, embora exista, não é que não consegue, é difícil, tá? Existem alguns casos na literatura de suporte biventricular com HeartMate, mas é uma exceção. É uma bomba grande, né? Então é difícil colocar no lado direito e no lado esquerdo. Né? Mas se eu tiver disfunção biventricular, eu teria que usar um paracorpóreo tipo Berlin Heart, que seria a melhor opção. E o coração total artificial, que substitui totalmente o coração. Aqui é o de longa duração, tá? Então, assim, a gente não tem ainda, mas o futuro do Aicos, daquela caixa azul que vocês empurram para um lado para o outro, é esse carrinho aí, né? Então, assim, isso já... o Aicos deixou de ser fabricado, então, assim, ele vai começar a chegar agora para a gente, esse tipo de dispositivo. A vantagem dele é que ele tem uma... Deixa eu citar para apresentar. Onde que é o... que não aparece, né?
Ups. Ele tem um fluxômetro na cânula, então ele consegue ver qual é o débito real, coisa que a gente não consegue ver hoje, né? Então, assim, a gente sabe que exatamente quanto é que está indo de fluxo para o paciente, coisa que hoje a gente só vê pela se está enchendo direito ou não. Então, isso vai melhorar bastante. Tem alguns alarmes. Hoje, o pessoal fala que é muito difícil achar uma criança na enfermaria, que elas estão pelo hospital andando com esse negócio para um lado para o outro. Então, a mobilidade aumentou bastante. O HeartMate, ele é totalmente implantável, com exceção do cabo. Acho que vocês já viram o paciente aqui no Incorno, tem. E o grande desafio do HeartMate ou desses dispositivos é a bateria, né? Porque tem que ter o cabo externo e é o lugar de infecção. Então, assim, existe risco da infecção do driveline, o que limita um pouco. E para o adolescente e para a criança, a maior reclamação deles é que eles não podem entrar na água mais, né? Então, a gente já teve várias conversas assim, eles falam assim, eu tô bem assim, por que eu vou colocar o HeartMate se eu não vou poder entrar na piscina, né? Então, para eles, é o fim de vida, não poder entrar na piscina mais com o HeartMate, embora vá melhorar a qualidade de vida deles, mas é interessante que eles se acostumam com a qualidade ruim, né? Então, bem interessante. E o SynCardia, né, que é totalmente implantável também, aquela menina lá está com SynCardia, a gente não tem no Brasil, essa é foto do pessoal de Cincinnati, e tem uma mobilidade grande, a pessoa consegue ir para casa com esse dispositivo. Bom, vamos falar um pouco agora da ECMO como ponte para transplante, que talvez seja o que vocês mais veem aqui, né? Então, assim, por que a ECMO como ponte para transplante ressurgiu das cinzas, né? Porque até um tempo atrás ela foi muito usada, mas a gente, como tinha bastante problema de conseguir órgão, ela deixou de ser usada um pouco, porque ela tem complicações a partir do 5º, 6º dia, tá? E aí surge, né, essa regra nova de priorização. O nosso sistema ele é muito regulamentado, então, assim, é difícil, não existe como burlar o sistema, tá? Existe regras muito claras, e eu acho que isso a gente tem que entender bem para não falar que o Faustão passou na frente de alguém, não. Existem regras, e se de repente você tem a sorte de cair numa brecha, você consegue mais rápido, mas e qual é a regra? Se o paciente está em ECMO, vena arterial, se é uma rejeição aguda, né, um retransplante agudo, menor que 30 dias, ou ele está em suporte intermediário ou de curta duração, ele passa na frente. Talvez aqui é uma outra discussão que a gente tem que ter, porque Berlim é intermediário. Então, todos os Berlins nossos passam na frente da criança que está lá com droga há 6 meses, né? Que é um critério, mas é um critério, é uma regra. Ninguém está quebrando a regra, tá? A gente pode rediscutir isso, né? Até porque antes não tinha, né, essa regra, mas hoje a gente começa a ver, né? Tem paciente não sei aonde com Berlim, e nós aqui com a criança que está em ECMO, e os dois são prioridade igual. Se o Berlim foi colocado antes, ele está na fila de prioridade antes, ele vai antes para ele, mesmo sabendo que a ECMO vai durar menos. Então, isso talvez seja uma coisa a ser discutida. E todo o resto, vocês vão ver que, em especial para a pediatria, não interfere muito, porque é balão intraórtico, arritmia refratária, a gente entra em algumas coisas e tal. E as doenças congênitas, que é o pior doente, talvez, na fila de espera, que são os que mais vão complicar e morrer mais fácil, eles só são prioridades se estiverem internados no hospital depois de 6 meses. Ele tem que estar internado no hospital com droga vasoativa ou sem droga, mas só depois de 6 meses internado é que ele passa a ser prioridade. Então, é um critério também que não ajuda muito, né, em especial esses doentes com cardiopatia congênita que vocês estão vendo internado aí um tempão aí. A ECMO, ela diminuiu o tempo de espera na fila, né? Conseguiu-se fazer mais transplante com ECMO, só que a mortalidade aumentou. Mas começaram a aparecer alguns trabalhos agora mostrando o contrário, que a mortalidade em algumas patologias ela consegue ser melhor. E quais são elas? Na restritiva, na miocardiopatia restritiva e na cardiopatia congênita do adulto. Né? Então, assim, esses dois pacientes em ECMO, eles têm uma mais chance de sobreviver, né, do que as miocardiopatias quando colocam em ECMO. Mas eu queria mostrar uma outra coisa para vocês, que a regra nos Estados Unidos tem limite de tempo para ECMO, diferente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, se você colocou em ECMO, ele está em prioridade, mesmo que ele esteja
em disfunção multiorgânica, porque não tem um limite. O limite é da consciência de quem vai fazer o transplante, né? Nos Estados Unidos, o tempo médio que esses pacientes ficaram em ECMO é de 4 dias, né? Então, assim, é muito precoce. E isso explica um pouco de por que eles estão tendo resultado melhor que a gente. Então, assim, se vocês olharem os nossos dados aqui, o adulto que tem feito mais, a gente praticamente duplicou a mortalidade em paciente em ECMO. Tanto é que na nossa reunião de óbito aparece lá se é Intermax 1, se é Intermax 2 e 3, né? Porque isso foi uma maneira de mostrar que... Só que o 1 não dá para esperar tanto tempo, tanta comorbidades assim para transplantar. Na pediatria, a gente tomou uma outra posição, porque se vocês olharem, mais ou menos hoje, 30% das crianças estão indo em assistência ventricular para transplante. Mas a minoria é ECMO, tá? E quem vai em ECMO para transplante? Os pequenininhos, cardiopatia congênita. É aquele doente que a cirurgia deu errado, né? Tipo, não foi o desfecho satisfatório, ele mantém ECMO e transplanta. Só que a diferença é que o transplante nos Estados Unidos é muito rápido para neonatologia, que a gente não sei por que aqui a gente não consegue. Então, assim, a gente nunca conseguiu, desses últimos que a gente listou, a gente tem alguns listados aí, mas a gente praticamente teve 1 ou 2 neonatos nos 300 pacientes que a gente transplantou. Então, não é uma realidade nossa, mas dizer que ECMO como ponte ainda não é mais usada, não, ela é usada, mas nesse tipo de doente. Tá? E essa aqui é a nossa realidade, né? Então, assim, os pacientes abaixo de 10 quilos, a gente publicou isso aqui recentemente, se vocês olharem ali, o suporte clínico tem um resultado melhor, né, do que o Berlim é muito melhor em tempo de que eu consigo levar ele na fila, né, e transplantar. O clínico fica em segundo lugar ali, mas os que a gente usou, suporte curto, né, ECMO ou bomba centrífuga, é aquela curva de baixo. Então, a gente tem 30 dias para conseguir um órgão, caso contrário, a gente perde os pacientes. Vocês têm alguma pergunta sobre isso aqui? Vocês estão vivendo essas coisas aqui? Algum comentário, Kelly? Uma coisa que chama atenção aqui não é o fato dele estar em suporte circulatório que ele vira prioridade, é o tipo de suporte, é isso? É o tipo de suporte. O tipo de suporte tem que ser levado em conta. Isso. A gente, na nossa prática, a gente lida muito mais facilmente com os pacientes de Berlin Heart, lógico, do que com os pacientes de ECMO, né? A gente não tem conta hoje de um paciente, me corrijam se eu estiver errada, pode ser que eu não me lembre, mas um paciente com cardiopatia pediátrico em ECMO, a gente nunca conseguiu estubar. É lógico, diferente da veno-venosa, que acontece aí com frequência no pessoal da URSS, já tem essa experiência, inclusive de mobilizações e tal, com esses pacientes. O doente pediátrico em ECMO, a gente não consegue estubar e fazer algo de reabilitação motora nele, não fazer nada. Ao passo que os pacientes pediátricos que estão no Berlin Heart, a gente tem visto, e já discutimos casos exaustivamente aqui nessa reunião, que a gente consegue uma mobilidade excelente, consegue ganhar coisas antes do transplante. Então, esse doente do Berlin Heart, ele também vai para o transplante numa condição física melhor, de tolerância ao esforço melhor e de desenvolvimento motor melhor. E o doente pediátrico da ECMO, ele vai muito pior do ponto de vista, isso eu estou me referindo ao ponto de vista do desenvolvimento motor, da capacidade física e da resistência ao exercício. Se a gente fizer um raciocínio desse para o adulto, é muito fácil a gente imaginar que quanto pior for a debilidade física do doente, pior é o desfecho. E é exatamente isso que a gente está vendo aqui, só que num extremo, né? Então, é o tipo do suporte que indica, e acho que talvez a chance da gente mantê-lo numa condição física melhor antes de transplantar. Também pode interferir. Como eu falei, eu acho que esse é um assunto que a gente tem que rediscutir, porque não tem sentido. A criança em Berlim, se eu colocar hoje uma criança em ECMO, tá? Os que estão em Berlim estão na frente dela. Mesmo tipo sanguíneo, mesmo peso, entendeu? Porque é a regra. Esse ECMO vai ficar muito pior em pouco. Exatamente. Então, assim, é uma situação. Qual é a chance de conseguir uma criança de 10 quilos? 230 dias, em média, é o tempo que a gente tem de espera.
Então é difícil, isso está nos trazendo certo desconforto, né? A gente começou a perceber isso quando começou a aumentar o número de pacientes em Berlim, porque tudo é novo para a gente, né? A gente tá fazendo a história, na verdade, Kelly. Na verdade, sim, a gente nunca passou por isso antes. Então, no passado, você vai assim, vamos colocar em Berlim, vamos transplantar logo. Colocar em HeartMate, vamos... Porque a gente vê o transplante como o final, né? Então, ninguém consegue imaginar o cara vivendo com um dispositivo desse em casa, bem, etc e tal. Tudo isso é novo para a gente. Coisa que eles já passaram por isso. Mas é isso que você falou. Na verdade, o tipo de assistência que define a prioridade. Se ele tiver com HeartMate, ele não vai estar na frente. Ele já está em segunda escala. E esses que colocam, essas crianças que ficam em ECMO, você falou que nos Estados Unidos tem um prazo, né? Seria uma coisa curta o tempo, eles não deixam... Aqui, como é que está esse tempo? A gente não tem regra. Na verdade, se ele ficar em ECMO... Se ele ficar bem, ela vai ficar... O Rio transplantou uma criança 30 dias em ECMO. Tá. Foi assim, eu acho que foi o máximo que a gente já via aqui no Brasil. Eles não tinham outra opção. Colocaram em ECMO uma criança, era uma cirurgia que deu errado lá. O Marcelo Gomide, até que foi nosso aqui, ele colocou em ECMO, levou lá para Laranjeiras, a Desirê deu uma super mão na parte de anticoagulação e tal, eles conseguiram manter durante 30 dias bem em condições, transplantaram. Né? A criança foi embora para casa bem, tudo, mas é uma exceção. Isso aí, o Léo que sempre fala isso, né? Tudo que você faz errado dá errado, nem tudo que você faz certo dá certo. Né? Então, assim, viver dos casos anedóticos é difícil, né? Porque não seria, por exemplo, fica um tempo, depois vamos programar para colocar o Berlin Heart, que é o que a criança vai colocar. Então, será que ela tem uma melhor qualidade de reabilitação? Não. Se tiver Berlim, na verdade é o seguinte, o que a gente da pediatria fez, que é muito criticado ainda, e vira e mexe, acho que você já participou de reuniões que a gente rediscute isso. Se o paciente for para ECMO e não tiver chance de ir para Berlim, a gente não põe em ECMO. Não tem sentido para a gente, entendeu? Porque assim, ainda mais as crianças abaixo de 10 quilos. Né? O adulto começou numa empolgação enorme, mas eu acho que eles estão reduzindo isso aí, na verdade, porque assim, disfunção primária do enxerto depende da qualidade do receptor também. Então, ECMO, ventrículo, aumenta a chance de disfunção primária do enxerto. Eles começaram a ter mais problema. Só que na legislação não tem limite de tempo. E aí o que muda, né, é saber o quanto você vai bancar aquilo. Porque, pra você ter uma ideia, assim, se você colocar um paciente para transplante com insuficiência renal, ele aumenta 2,5 vezes a chance de morte pela insuficiência renal. Então, teoricamente, ele não deve ser listado. A gente tá cheio de doente em insuficiência renal dialítica que está sendo listado, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com qual o critério que você vai ter. Só que a gente não tem essa cobrança ainda de resultado. Que talvez isso mude, porque o americano está preocupado, ele não pode deixar uma semana levar o doente, né? O que ele leva é um doente bem, que descompensou, ele colocou em ECMO 4, 5 dias e transplantou. Talvez seja... Quando a gente, né, como físio, a gente vê o paciente em ECMO, que a gente também vai perder essa possibilidade de manter em boas condições musculares, que a gente sabe também que isso vai interferir na sua evolução, também acaba deixando a gente muito preocupado. E vai para ECMO, nossa, como é que nós vamos fazer? Quando vai para o Berlin Heart, você sabe que você vai conseguir fazer mais coisas, entendeu? Não, com certeza. Mas, por exemplo, o que a gente poderia fazer, talvez vocês, né, é bancar o paciente que está em ECMO para fazer exercício, entendeu? E aí, assim, mudar a estratégia de canulação, botar o doente para fazer físio. Tem um pessoal de Brasília que tem feito, não sei se vocês já viram a aula deles, o André, que é fisioterapeuta lá, ele mostra, assim, os pacientes que eles têm recuperado lá, né? Tem uns que você fala, pô, e o cara tá lá andando no corredor, vai para fora do hospital em ECMO, entendeu? Que acaba ajudando, mas é totalmente diferente de um Berlim, não tenho dúvida nenhuma. Né? Mas eu vou mostrar a sequência da nossa do Berlim, que a gente melhorou agora nos últimos anos também. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender que esse paciente ele teria que estar reabilitado para ir para o transplante. Talvez seja essa a questão. Se eu conseguir fazer isso em ECMO, e tem gente que está conseguindo, você pega Bucaramanga, por exemplo, eles têm uma experiência grande de assistências de curta duração sendo usada em longa duração. Entendeu? Eles deixam bomba centrífuga, paciente canulado 2 meses com anticoagulante oral, tem vários protocolos aí.
porque eles não têm dispositivo para todo mundo. Mas a gente precisa mudar a nossa maneira de ver o paciente. De qualquer forma, a gente tem mostrado que a nossa decisão na pediatria foi de não fazer ponte para transplante com ECMO. Essa foi a decisão porque a gente viu que o nosso tempo de espera é muito grande, a gente não consegue reabilitar, e aí vai transplantar o doente em más condições, né? Mas vira e mexe, isso aqui é rediscutido, isso aqui não é aceito. Bom, os VADs como ponte para transplante, eu acho que essa é outra, né? Eu só fiz esse comparativo de mostrar o que está acontecendo com a pediatria, né? Que é esse aqui é o PEDMAX, que é um braço do Intermax, que vocês estão sempre ouvindo falar. O Intermax é adulto, e o PEDMAX são os abaixo de 18 anos. Uma coisa interessante, o HeartMate colocado numa criança abaixo de 18 anos não entra em estudo nenhum, porque ele é considerado pediátrico e off-label, né? Então, assim, são os que são de 18 e o abaixo de 18. Então, assim, os abaixo de 18 são aqueles 1.229 pacientes. Isso aqui tem uma defasagem, porque é banco de dados, então, assim, depois que eles fecham, então acho que a última contagem, a última aplicação foi em 24, 23, então já está um pouco mais atrasada. Mas vocês veem, são 1.200 e poucos casos, vem crescendo muito nos últimos anos, né? Eles têm enfrentado dificuldades, às vezes, de conseguir dispositivo para todo mundo, falta de dispositivo, em especial Berlim, que é uma fábrica pequena. E o adulto, eles colocam cerca de 2.500 casos por ano, né? Então, assim, é um negócio por ano, é o que eles colocam muito mais do que o que já se colocou até agora na pediatria. Então, é um número expressivo. Não dá para comparar com a nossa experiência aqui no Brasil de HeartMate, acho que chega a 80 casos total, a última vez que eu vi uma revisão feita pela Abbott, né? Então, assim, eles têm todos os dados, é pequena, perto dos 2.500 casos anuais, né? Então, e a maioria, se vocês olharem ali, é como ponte de destino, não é como ponte para transplante. Então, ele tem sido muito mais usado em paciente mais idoso que não vai para transplante. Qual que é a coisa boa disso aí? Sei lá se vai ser boa, mas o Brasil foi aprovado agora o uso do HeartMate no SUS, né? Então não só no SUS, mas a Conitec aprovou o HeartMate para uso dos pacientes que não têm indicação de transplante, tá? Então são pacientes que não podem transplantar. Existe uma brecha, porque isso aí, na verdade, seria terapia de candidatura, não destino. Então, se eu tenho um paciente com hipertensão pulmonar, um paciente que está hipersensibilizado, eu poderia entrar nesse grupo aí, e ele seria como ponte para transplante também, mas nessa ideia de candidatura. Mas vai começar a ter mais no Brasil, então isso é uma coisa que a gente está discutindo na instituição agora de ter aqui também, então pode ser que a gente comece a aumentar, o Dante já começou a fazer, já fizeram 3 casos pelo SUS, o pessoal de clínicas está fazendo, mas essa regra ainda não está clara, ela foi aprovada pela Conitec, mas não tem uma legislação clara ainda, mas isso provavelmente vai acontecer, vai chegar um tempo que a gente vai começar a ter mais e mais dispositivos. E a gente vai ter que selecionar bem esses casos, porque não tem sentido colocar num doente que teria a chance de transplantar em mais curto prazo, né, um doente bem, digamos assim, ou talvez ele vai ficar no sensibilizado, no que já tem insuficiência renal, que chega mais tardio aqui, algo assim. Outra coisa importante é entender que isso aqui é um dado pediátrico, né, que o adulto não tem mais nem sentido, que o adulto foi feito há muitos anos atrás, o rematch, mostrando que o ventrículo melhorava a sobrevida na insuficiência cardíaca avançada. Na pediatria, são 2 eras aqui mostrando com VAD e sem VAD, mostrando que a sobrevida aumenta com o uso de VAD. Então, assim, por quê? Porque prolonga o tempo de espera, melhora a qualidade de vida do paciente, reabilita esse paciente e leva ele em melhores condições. Outra coisa importante é entender, e aqui também um dado pediátrico, assim, levar o paciente em más condições para o transplante é pior para o transplante. Então, assim, aqui está bem claro, o doente que estava em ventilação mecânica, disfunção renal, isso aqui são pacientes pediátricos que foram para transplante, é aquela curva rosa, o vermelho. A mortalidade é muito maior, a sobrevida é menor, porque são doentes críticos. Então, assim, levar o paciente de qualquer jeito para o transplante compromete o resultado do transplante. É uma outra regra. Tá? E aí, queria mostrar para vocês a realidade que a gente está, né? Que a gente lembra que eu falei que o transplante inicial foi muito rápido entre o transplante mundial e o nosso transplante no Brasil. O uso de um Berlin X-Core, ele começou em 1990 na pediatria, eles já usavam em adulto. E nós só fomos usar o primeiro aqui no Brasil em 2011, que o Laranjeiras usou,
né, e foi o primeiro caso no Brasil, e nós, em 2015, né, que foi, vocês lembram desse paciente? É o Gustavo. Gustavo. O Gustavo, ele ficou 1 ano internado dentro da UTI nossa. Ele não saiu da UTI. Acho que ele subiu um dia para ver o peixinho lá. Mas a gente chegou, não sei se vocês lembram, quem estava aqui, a gente chegou a descer na lanchonete 2 vezes, chegamos aí para interligação, eu tenho foto dele. A interligação, sim, eu vi o peixinho. Na interligação, no peixinho, e uma vez na lanchonete, uma única vez a gente desceu lá. Mas lembro que era, descemos uma vez. Precisamos dessas fotos, porque vocês não... Eu acho que eu tenho sim, eu te mando. O Gustavo foi um paciente que até a apresentação do caso dele foi na comemoração, acho que de 25 anos de transplante, não sei. Eu sei que a gente também teve um evento aqui, e aí a gente apresentou o Gustavo do ponto de vista da psicologia, da físio, foi uma coisa, um evento, assim. Acho que isso muda um pouco, né? Na verdade, sim, os pacientes estão indo para transplante na pediatria com cerca de 40%. Quem tiver interesse de maiores dados, existe um consórcio chamado Action, tá? A gente participa do Action, embora ninguém saiba, tá? Mas se vocês perguntarem para alguém, porque a doutora Estela nos inscreveu nisso, mas não avisou ninguém, e também não manda esses dados para ninguém. Então, assim, teoricamente, a gente está nesse grupo aqui, você acessa o site e você consegue enxergar tudo isso aí, e ele é muito bom porque ele tem diretrizes. Na verdade, o Action é para insuficiência cardíaca avançada. Então, ele entra físio, esporte, exercício, um monte de coisa. Ele tem várias... como chama? Aqueles desenhos, assim. Que são em desenhos, guidelines em desenho. Tem um nome isso. Infográfico. Tem vários infográficos mostrando o que fazer. Então, tratamento da hipertensão, tratamento de diminuir AVC, etc. e tal. E tem esses dados. Vocês veem que são mais pacientes, né? São 1.896 pacientes, isso aqui é online, então é recente, diferente daquele outro gráfico que eu mostrei para vocês, e uma gama enorme de dispositivos implantados, né? Então vocês veem que são nos pacientes com insuficiência cardíaca avançada. E o Berlin X-Score é o campeão, porque é o que mais é usado na pediatria, tá? Pelo tamanho dele. Na América Latina, no Brasil, a experiência com dispositivos é muito pequena, né? Então, essa aqui é a experiência de Berlim, que a gente publicou há um tempo atrás, acho que foi em 16 que a gente publicou. O centro que mais implantou Berlim na América Latina foi a Argentina. Né? A Argentina, o governo pagava isso aí, então o Hospital de Garrahan foi o que teve a maior experiência. E nós, nessa época, a gente tinha 10 dispositivos, só eles tinham 47 dispositivos. E aí tem um outro que eu chamo de contrassenso, sei lá, o paradoxo da nossa saúde, né? O transplante no Brasil, ele é financiado 100% pelo SUS, tá? Mas nós não temos nenhum dispositivo financiado pelo SUS. A ECMO não é reconhecida nem paga pelo SUS. As membranas que a gente usa aqui são pagas pela fundação, a gente não tem financiamento. Os Berlins, só o convênio, com muita briga, né, 90% dos nossos Berlins foram por mandato judicial, o convênio também diz que não reconhece, então isso dificulta, né, e é como se a gente fizesse transplante renal sem diálise, né, então essa aqui foi uma coisa que o ChatGPT fez, né, tipo, nós estamos com as portas abertas para o transplante e a gente não tem uma ponte para chegar até o transplante, né, então muitos morrem esperando porque não tem essa ponte, então é como se fosse, como eu falei, o transplante renal eu posso fazer, mas eu não posso fazer hemodiálise para chegar até o transplante renal. Então é uma coisa que não tem muito sentido. E quando a gente olha a definição do SUS, né, a gente vê que a universalidade, a equidade e a integralidade, né, a gente vê que a gente não tem, a gente oferece o transplante, mas não tem ventrículo para todo mundo, não tem dispositivo para todo mundo, e o pior, a gente ainda seleciona aquele que tem direito, tem convênio, ele pode ter. E eu acho que isso é uma outra coisa que a gente vai trabalhar, e não sei se vocês já estão trabalhando com isso, porque eu sei que outros já estão enfrentando isso, que a mãe que está com a criança com droga vasoativa, esperando, né, o transplante, e o outro com o Berlim do lado, né, e a criança vai deteriorando até que morre, para uma hora lá, e ela não entende por que ela não tem o mesmo direito que o outro ao lado tem. Então, isso é uma coisa que a gente vai enfrentar. Acho que o pessoal
da diretoria já está preocupada com isso, porque isso cria uma situação difícil, né, de trabalho. A lista de espera nossa hoje, ela tem 40% de mortalidade. Isso é uma coisa que a gente não vê isso aí, então tem muita gente morrendo que a gente não está vendo, mas se vocês pegaram dos pacientes que são listados, 40% deles morrem em lista. Isso é dados nossos, tá? E na pediatria, né, nas crianças abaixo de 10 quilos, o tempo de espera é longo, 62% dos pacientes que a gente transplantou foram transplantados em prioridade, ou seja, estavam internados ou com droga vasoativa ou com algum tipo de dispositivo, né? E 79% deles eram cardiopatia congênita, né, que já mudou um pouco o padrão. Tá? Desses, só 9% usaram o Bernheart, né, como ponte para transplante. E muitos deles tinham indicação, e a mortalidade desses pacientes aí, abaixo de 10 quilos, foi de 34%. Então, desses que estavam em prioridade, 34% morreram internados esperando o órgão. Isso aqui vocês já viram. E aqui a curva de sobrevida, né? Que quando eu listo alguém, ou ele transplanta, ou ele morre na fila, ou ele sai da fila. Então, vocês sempre vão ver esse tipo de curva de competição. E a curva do lado direito aqui é a influência do ventrículo nessa curva. Vocês veem que ela melhora, né? Eu tenho mais gente transplantada quando eu uso o Berlim. Isso aqui é uma projeção, a gente não tem número suficiente, né? Só 8 casos, não dá para fazer muita coisa, mas mostra o impacto que o dispositivo tem na fila. E aí, acho que a gente comparando com os Estados Unidos, né, a gente vê que a gente faz menos transplante que eles. Isso aqui é só transplante pediátrico, estou nem falando de adulto, né, mas só transplante pediátrico, a gente faz bem menos que eles, e praticamente a gente não tem dispositivo para ele, né? Então, assim, a mortalidade na fila deles é relativamente baixa, comparadas com a nossa é muito alta, acima de 40%, então chama a atenção que realmente a gente precisa repensar um pouco nas nossas regras aí. Nos pacientes maiores, que são maiores de 20 quilos, o tempo de espera é de 1,2 anos. Esse doente, ele praticamente, não sei se vocês lembram do Fantástico, até saiu, né, que o paciente, um adulto, que falou assim, eu estava não sei quantos anos na fila, depois quando eu fui internado, rapidamente eu fui transplantado. É como se eu emergencio, né, tipo, se ele interna, ele passa na fila na frente de todo mundo. Então, a sensação de quem está na fila é essa, né? Ele está há anos esperando e a gente não imagina que tem gente há 4, 5 anos na fila esperando. E isso que o Dr. Canel está falando é tão importante que já foi motivo de discussões numa reunião que a gente tem na casa, às quartas-feiras. A Silvia é nossa representante, sempre foi, né, representante do serviço nessa reunião, e ela que organiza essa reunião. Então, essa reunião é comandada pela doutora Ana Nery, com a participação da psiquiatra do Núcleo de Humanização do HC, e a Silvia como organizadora também dessa reunião. Vai a equipe multi e a gente discute vários problemas. O nome da reunião é Reunião de Situações Difíceis, e são situações realmente difíceis. Então, isso que o Dr. Canel está falando agora, a gente discutiu exaustivamente na reunião. A gente chegou a ter paciente internado que desenvolveu uma espécie de protocolo de piora clínica para urgenciar o transplante. Então, ela colocava na rede social, olha, você piora, é assim, e ela ensinava as pessoas a simular uma descompensação clínica para que fosse priorizado o transplante. Ela fazia campanha para isso, inclusive. Isso foi uma coisa horrível, assim, que a gente não tinha isso no passado, porque a gente não tinha um acesso à informação tão fácil assim. Hoje, em qualquer plataforma que eles entram, um paciente na fila, ele é curioso, ele vai querer saber da doença dele, ele vai querer saber, e aí ele pesquisa em tudo que é canto possível e imaginável. E sai com uma pérola dessa daí. Um negócio assim, traumatizou todos os pacientes que estavam ali internados. A época foi uma coisa super difícil. No final ela foi transplantada e acabou indo embora, mas é muito complicado essa questão de lidar. Eu tenho a impressão que a necessidade de apoio psíquico fica cada vez maior, né, nesses pacientes, pelo menos nessa fase pré-transplante e pós-transplante. Sem dúvida. Mas a rede realmente é um problema, né? A gente pode ver várias coisas. Agora, uma pergunta, uma dúvida, na verdade, né? Chama atenção esse dado americano mesmo, né? Tem um dado epidemiológico de quem é o doador, de quais são as causas da doação de órgão? Lógico, todo mundo está em morte encefálica. Assim, eles têm um sistema de captação diferente do nosso, né? E tem alguns recursos que a gente não tem. Então, o Caldura, não sei se você lembra, que trabalhou com a gente aqui. O Caldura, ele fez um modelo
de teste, é um modelo teórico, né? E ele testou várias formas de como seria o melhor sistema de não de rastreio, mas de distribuição do órgão. Tá? Hoje ele é feito estadual, é feito no estado e do estado depois passa para o nacional. Quando ele faz o regional, parece que é melhor trabalhar por regiões, entendeu? Então, os Estados Unidos ele trabalha por regiões, é diferente do nosso sistema. Ele é totalmente privado, entre aspas, é uma organização própria que cuida disso, né? E tem muita verba para fazer isso. Então, assim, eles têm uma logística muito maior que a nossa, um aproveitamento maior. Eu acho que isso impacta, na verdade, né? Porque muitas vezes ele mostrou por A mais B, o Calduro, que sobra órgão, que é uma coisa que a gente não consegue enxergar, né? Mas a comunicação é difícil, porque assim, vamos supor que a gente recebe uma ligação que tem um órgão em algum lugar, daí ele não tem eco, você pede um eco, não sei o que mais tal, daí o órgão a captação está para, sei lá, 6 horas da tarde, ou de manhã, no dia seguinte. Quando é de manhã no dia seguinte, a gente dá graças a Deus, mas a gente recebe à noite, né, que tem uma captação às 7 horas da manhã. Aí você tem que organizar a logística, não sei o que mais tal, daí falta o eco, falta um crossmatch, não sei o que mais tal, daí vem um crossmatch positivo, como é que você vai passar para o segundo da fila? Entendeu? O outro vai ficar com menos tempo, daí você tenta postergar o transplante. Então você tem um sistema de captação que não é tão eficiente quanto deveria. Eles têm uma situação um pouco melhor. E agora eles têm um outro sistema de captação com transporte, né, de órgãos, perfusão orgânica, que é um outro tema. Então ele transporta, assim, às vezes órgão do Alasca para Boston. Entendeu? Põe numa máquina de perfusão e consegue transportar. Então ele aumenta o pool de doadores, né? O DCD mudou também, então assim, então acaba sendo menor. Quando a gente comparou, a nossa lista, nosso tempo de espera é 3 vezes maior do que dos Estados Unidos e 2 vezes maior que a Europa. Então, assim, é bem diferente. Eu lembro que a gente teve uma reunião, acho, da cirurgia, que o Dr. Ronaldo, quando voltou de viagem, ele mostrou para a gente essa questão da diferença da perfusão do órgão até que se transplante. Ele foi extremamente interessante também. Quer dizer, parece que é multifatorial, então, né? Não é só porque eles têm mais doador, é porque eles têm um sistema mais eficiente. É mais eficiente, o aproveitamento é muito maior do que o nosso, né? Então, vamos lá. Isso aqui é só um resumo rápido do que a gente fez até agora, né? Então, assim, na pediatria, a gente teve 30 pacientes, né? Deles 6 tiveram alta, que já está um pouco atrasado, já que foi há uns 3 meses. 3 vivos e tivemos um explante. Na verdade, esses dispositivos podem ser explantados, em especial em crianças abaixo de 2 anos, o coração às vezes recupera, tá? Então, isso é possível. E o HeartMate, nós tivemos só 2 pacientes pediátricos abaixo de 18, foram os 2 nossos aqui. Os 2 únicos no Brasil foi o Alexandre, acho que vocês conheceram, e o Guilherme. O Guilherme foi na época da pandemia, acho que não sei se vocês lembram dele, que eu falo que o ventrículo engorda, né? Que ele chegou magrinho e virou Acho que vocês lembram dele, ficou no 6º andar. Ele chegou bem magrinho e ficou bem gorducho. E só queria terminar agora mostrar para vocês um pouco da evolução nossa, que eu acho que é isso que vocês têm uma grande participação nisso. Na verdade, eu acho que implantar o dispositivo acho que é a coisa mais fácil que tem. Falando como cirurgião, assim, não é uma coisa complexa, você ir lá canular. Às vezes assim, a gente tem alguns desafios, não há dúvida, mas não é só isso que conta, né? Esse trabalho em equipe é muito importante e quebrar as barreiras é muito importante. E como eu falei, a gente está crescendo nisso, né? E aqui só para mostrar um pouco a evolução para vocês. Então, assim, esse foi o primeiro Berlim nosso, que a gente estava falando aqui, o Gustavo. O Gustavo veio para cá. Eu lembro que a direção estava reticente em deixar a gente colocar o Berlim, porque ele falou assim: vocês vão gastar e não vai dar em nada isso aí. Essa criança vai morrer. E aí ela acabou recebendo alta. Foi assim um desafio para a gente na época. Foi o primeiro Berlim, a gente não entendia nada. A gente tinha colocado alguns Berlins antes, mas esse aqui era uma criança menor, tal. Ele ficou nesse leito aqui, lá dentro da REC, o ano inteiro, preso no leito da REC. Não saiu de lá. Então, assim, aí ele já está recuperado. Aí, quando a gente olha essa foto aqui, vocês vão ver ele antes do Berlim. Ele era muito magro, assim, tipo uma criança desnutrida, morrendo quando ele chegou e colocamos e tal. Ele ficou 347 dias com o Berlin Heart.
Tá. Então, 354 dias internado em UTI até o transplante. Esse é o Guilherme. O Guilherme foi quando ele chegou aqui, ó, magrinho e tal. Ele ficou um heartmate 15 dias, 15 meses, só que 6 meses em casa. Ele reclamava muito porque não podia entrar na piscina, não sei o que mais, tá com os amigos, entrava, ele não. E foi na época da pandemia. Daí ele voltou para cá para uma infecção do driveline e ficou 6 meses internado com o Berlim. Que quando ele viu que podia estar em casa, ele acabou ficando aqui. E teve outros problemas, Covid, etc e tal. Né? O avô dele morreu, ele não sabia, a mãe não queria levar para casa. Então, assim, mas só para vocês verem a diferença. Mesmo com o heartmate, ele ficou internado a maior parte do tempo dele até o transplante. Foi transplantado depois, né? Esse é o Alexander, não sei se vocês já viram o Alexander. O Alexander foi um super desafio nosso, porque assim, ele era um paciente que não era candidato para transplante, ele tem só um lado do pulmão, tem uma obstrução do lado esquerdo, um univentricular, né, um Glenn falido, cheio de colaterais, com risco enorme para transplante. A gente considerou ele não candidato a transplante, e nós colocamos, ele está com terapia de destino. O problema dele é que ele perdeu o convênio dele. E aí é o primeiro desafio nosso, né? Por sorte, a gente trocou a bateria dele, né, com 1 ano, ele já está indo para o 2º ano agora. E é um paciente dificílimo, porque ele não é só um Berlim, ele é um Berlim num Fontan, um heartmate num Fontan. Então ele é um univentricular com Fontan. Pouca gente sabe manusear isso, e as pessoas que sabem manusear ele não podem mais cuidar dele por causa da perda do convênio. Então, eu não sei o que Deus reserva para ele, né? Mas, cadê o... Aqui está ele na praia, 3 meses depois, ou 4 meses depois, ele recebeu alta, ele foi para... A primeira coisa que ele fez foi para a praia. A gente falou para ele não entrar na água, mas está ele lá descalço, né? Então, assim, já foi um avanço, né, da terapia de destino. Esse menino, ele veio para nós, a Aida e a Luciana, a gente estava tentando reabilitar, nós recebemos na nossa sala, no ambulatório, o Wagner, que é o fisioterapeuta da noite, fez um eletrodiagnóstico, a intenção nossa era estudar o caso, reabilitar esse paciente e depois até publicar a reabilitação, porque realmente a primeira avaliação que a Aida e a Luciana fizeram nele é muito magro, uma força muscular muito diminuída, testes funcionais horríveis, assim. E aí a gente falou, vamos tentar o que a gente tiver de recurso, um deles seria a eletroterapia. A gente chegou a fazer isso 3 dias, perdeu a aderência, porque é um paciente muito difícil de aderir, ele não conseguia se deslocar de casa para vir para cá, dependia de uma avó que trazia, e aí a Aida e a Luciana entraram num processo de tentar reabilitá-lo via tele, mas a aderência também não era lá essas coisas, quer dizer, esse paciente mesmo com uma aderência baixa e tendo reabilitado por um tempo muito curto, ele parece que respondeu bem, porque a última notícia que a gente teve dele, pelo menos nessa fase, foi que ele estava jogando vôlei na escola. Então, tipo, ele estava na escola, lógico, gente, com alguma limitação, mas isso para um garoto da idade dele, não fazia nada, o que podia acontecer de melhor, né? Mesmo, você vê a diferença que o dispositivo fez, mesmo a gente tendo um monte de limitação para reabilitar, e mesmo a gente tendo tentado inúmeros recursos para deixá-lo bem. Quer dizer, ainda, se ele tivesse aderido, ia ser melhor ainda, né? Assim, mas ok, acho que mudou a vida desse menino. Esse menino, a terapia de destino dele qual era? Ele ia morrer. Com certeza. Ele ia morrer. Então, por menos que a gente consiga... Já está com 2 anos, as complicações do Fontan agora, é um doente que vai, assim, é um super desafio. Mas ele tá lá, tá ótimo. Tá indo, ele vai no jogo... Ou não, e ele vai no jogo de futebol com o pai, porque o pai joga técnico de um time de várzea lá, ele vai lá no coisa, cheio de aquele monte de pó na coisa, o cara tá lá, tá inserido na sociedade. Eu acho que esse aqui foi um exemplo assim, do quanto a gente cresceu nessas assistências, né? Essa criança, quando chegou para a gente, já tinha indicação de assistência, ele estava bem no limite, né? Vocês conhecem, acho que o Pedroca, né? Todo mundo, é uma foto meio enigmática aqui, meio chocante, assim, mas é para mostrar para vocês assim, o quanto esse paciente, por que a gente não foi logo para dispositivo, né? Pelas limitações de implante dele. Vocês imaginam que ele era uma reop,
era um pós-operatório norte, com outras cirurgias já sano, etc e tal, com várias reabordagens, né? E a gente optou por tratamento conservador até que ele parou no andar. Ele parou no andar, né, durante uma refeição. A mãe começou a reanimar, o pessoal foi lá, ele recuperou da parada, foi para o centro cirúrgico e nós canulamos esse paciente dessa forma, aí, tudo perifericamente, abordando o ventrículo também. E conseguimos recuperar ele. Na verdade, ele, né, ele acordou, etc e tal, e foi colocado Berlim nele, né? E aqui, só para mostrar como, olha como essa criança estava, né, nesse momento. Tem uma musiquinha que não está aparecendo aqui. Que a música é de lavar atrás dele. Ele está bem diferente agora, né? A cara do pai dele. E foi o dia que ele desceu para a lanchonete. Aliás, ela está querendo descer de novo para a lanchonete. Tarefa aí, gente. Missão pediatria. Acho que assim, eu acho que isso mostra um pouco o quanto a gente amadureceu aqui, né, Kelly? E o papel de vocês na reabilitação desse paciente, né? Como isso é. Quando a gente olha para o paciente antes do Berlim, ou antes de qualquer dispositivo, e depois, a gente consegue enxergar o quanto eles estavam sofrendo. Tudo bem que isso aqui talvez não seja fácil para eles, né? Nós tivemos um paciente agora recente na BP. Ele chegou para a gente para colocar um HeartMate, e quando ele chegou para a gente, ele estava com disfunção biventricular, 3 litros de ACID, né? Insuficiência renal. A gente falou, bom, não dá para colocar HeartMate. A gente colocou um Berlim, 2 Berlins, um de cada lado. Esse doente sangrou, a gente lutou, fez uma infecção por fungo, conseguiu tratar a infecção por fungo dele, transplantamos, agora ele está indo para casa, né? Daí eu perguntei para ele assim, você lembra quando você chegou, né? Tal. Eu falei assim, eu lembro. E a notícia, como é que foi? Eu falei assim, eu vim aqui para colocar o Berlim, daí o meu ventrículo direito estava ruim, eu vim para colocar o HeartMate, o meu ventrículo direito estava ruim, eu colocaram um biventricular. Então eu fiquei surpreso, né? Porque eu vim para fazer uma outra coisa. E agora que tirou o Berlim, né? Depois que acordou com o transplante, tirou o Berlim, o que você sentiu? Mais leve, né? Assim, e é legal essa recuperação, porque você vê assim, o quanto você recupera esses pacientes, né? Então, eu acho que a mensagem que acho que final aqui, como eu falei, a parte mais difícil, talvez, né, a gente tem que chegar ao transplante em boas condições, né? Os dispositivos de curta duração, eles foram feitos para tratar o evento agudo. Ele não é feito para reabilitar, ele não é feito... A gente pode até conseguir alguma coisa, mas não é para isso que ele foi feito. Mas a gente vai precisar dele também, né? Muitos desses pacientes vão fazer disfunção primária de enxerto no pós-operatório, então a gente vai precisar dessa ECMO aí, né? E a gente tem que pensar sempre que isso aqui a gente não está usando o ventrículo para resgate, a gente está usando isso para reabilitar, para levar ele para uma condição melhor, né? Porque o resultado do transplante vai ser melhor. Não faz sentido você levar ninguém para transplante em más condições. Então, talvez seja essa a ideia, né? Como é que isso funciona? Só lembrar que isso não é ECMO, a fisiologia é totalmente diferente, né? E ele é uma assistência ao ventrículo, né? E que não pode ser colocado tardiamente também, né? Numa condição muito tardia, começa a limitar um pouco o tipo de dispositivo que eu vou ter disponível. Eu acho que é essa a mensagem final. Vou acabar com a foto dele aí, né? Obrigado, doutor Canel. Assim, acho que se a gente tiver que fazer um
um panorama, assim, a última frase do Dr. Canel que mais chamou a atenção: olha como a gente mudou, olha como a gente melhorou. Então, se a gente tiver que fazer um paralelo do caso do Gustavo, que eu acompanhei muito de perto, e agora do Pedro, que as meninas até fizeram um estudo de caso dele, a gente apresentou numa reunião aqui. Se a gente tiver que fazer o paralelo, quando instalou o Berlim no Gustavo, assim, a gente tinha uma quantidade infinita de dúvidas. A gente achava que a gente sentava e ele tinha um quadro de fazer ele ver do reticulares, ele ficava taquicárdico, porque numa lógica de regulagem de débito, quando a gente aumenta a atividade física, aumenta a demanda metabólica, o seu coração dá conta daquele débito, não um coração doente. E quando você coloca um dispositivo, o dispositivo está preparado para uma carga de demanda metabólica X. Quando o fisioterapeuta vai lá e quer fazer essa carga de demanda metabólica triplicar, é lógico que o dispositivo não vai aguentar, né? Então, como é que a gente regulava o dispositivo? Então, eu lembro de algumas vezes, até virei um engenheiro aqui, e aí uma das vezes que eu estava manipulando, ele acompanhou, ele viu. Aí a gente ia tateando e regulando o dispositivo para entender como é que a gente ia fazer a nossa intervenção. A época do Gustavo, a gente chegou até a lançar mão de um recurso que tem uma evidência científica muito ruim, muito baixa, mas era o que a gente tinha de argumento fisiológico para tentar estimulá-lo sem precisar fazer uma terapia motora muito longa, porque as terapias motoras muito longas ele não tolerava de certo pela regulagem da máquina. Então a gente usou até uma bandagem elástica na perna, porque ele fez um AVC, ficou hemiparético, e depois ele foi melhorando. Então a gente até lançou mão de outros recursos, também muito pouco conhecidos e muito pouco estudados, mas porque a gente tinha uma justificativa fisiológica ali. Mais para frente, esse dispositivo já foi ajustado para um débito um pouco mais alto do que seria o débito de repouso, e as coisas foram se ajeitando, foram se adaptando, deu certo. Hoje, com o Pedro, a gente não passou essa fase, a gente já passa hoje, e nem com o Alexander também lá no ambulatório, né? O dispositivo ele já é ajustado não para a demanda metabólica basal, mas para uma demanda metabólica superior a essa, é isso, né? Ou eu estou errado, doutor? Sim. Você falou perfeito. Vamos supor, se você for fazer exercício em alguém com Berlim, talvez você aumentar a frequência do ICOS, né? Ele não responde, porque a bomba é fixa, né? Então, assim, aquele volume é o volume sistólico vezes a frequência. Precisa de mais débito, precisa aumentar a frequência. O HeartMate, ele já responde fisiologicamente. Que eu acho que até é interessante, porque quando a gente levou, primeira vez, a gente levou o Guilherme lá para baixo, lá no exercício. E a gente estava nessa ideia, eu preciso aumentar a frequência e tal, né? Na verdade, quando cai a resistência periférica na hora do exercício, o débito aumenta, entendeu? Com a mesma rotação. Então, ele é mais fisiológico, né? Ele compensaria melhor exatamente. Do que o... E a gente já também aprendeu isso, porque muitas vezes você vê assim, ele está com febre, tá, não sei o que mais, vou aumentar a frequência do Berlim. Nós tivemos um caso agora enigmático, que era uma criança que a gente precisou fechar a válvula aórtica dela, uma criança pequena, fez uma insuficiência aórtica no pós-Berlim. Só que ela tinha uma insuficiência mitral também. Daí começou aquela história, a criança mal pra caramba, a gente aumentou o débito acima do que você imagina, assim, tipo, ele tava porque tudo que a gente, com a válvula aórtica fechada, o coração, no começo a gente achou, bom, precisa dar inotrópica, tá? Pelo contrário, a gente precisava diminuir frequência, deixar o coração mais vazio, porque a bomba não vence aquela, né, tipo, o que a bomba mandava para frente, voltava para trás na hora que o coração contraía, porque não tinha válvula aórtica. Foi super difícil controlar essa criança, né? A gente acabou perdendo ela depois de um tempo, tal, por um AVC e tal. Mas assim, isso foi ensinando pra gente que não existe existe o que deveria ser o ideal, mas dependendo da demanda que o paciente tem, eu tenho que regular isso. Então o Berlim exige isso. Eu não sei como vocês estão fazendo com o Pedro, assim, o Pedro tem uma função residual ainda boa, mas o Pedro, se você exigir um pouquinho mais, ele adaptou melhor. Ele adaptou melhor. Ele aumentar a frequência, se for pensar, né? Já alguém com HeartMate, não, você bota tem cara que, faz exercício, você imagina, uma bomba que dá 10 litros, o cara vira um super-homem, né? Tipo, não tem limite para essa pessoa, né? É isso, gente. Perguntas, mais perguntas. Falamos bastante, compartilhamos experiências. Tirar uma curiosidade. Pode ser louco o que eu estou falando. Mas, assim, o Berlim utilizado, você fez o transplante e tal.
O console sim, mas o dispositivo é possível reutilizar ou não? Não, né? Eu imaginei que não. Foi só uma curiosidade. Eu falei assim, não, será que dá para reaproveitar? Acho que é uma, Pensando num país pobre como nós, né? Pensando que se o SUS pagar vai ser... É uma pergunta interessante, mas assim, a gente até, assim, eu acho que a gente aprendeu muito com a Cecília agora, porque eu lembro que a Cecília, quando apareceu o trombo, eu falei assim, fica tranquilo, a gente já teve tanto trombo em outros, demora para embolizar. Eu falei isso, 1 hora depois me ligaram, ela fez um AVC. Então, assim, isso aí, quando a gente viu, já era indicação de trocar, entendeu? E a gente acabava abusando, quantas a gente não deixou? Ah, não, vamos trocar, nossa, mas é muito caro trocar essa bomba, não sei o quê. O alemão não tinha dúvida, tipo assim, tem isso aqui, troca, era a primeira coisa. Quando nós falamos em lavar a bomba, eles quase mataram a gente, eles proibiram a gente, né, porque tipo assim, não pode fazer isso, entendeu? Porque cada uma é 900 mil, é isso? Não, ela custa 600 mil. 600 mil. Então, só para a gente ter a noção, né, do perigo. 600 mil. Mas ela é cara pra gente, né? Tipo assim, a bomba ela custa aqui lá nos Estados Unidos, tipo, $30 mil. Então seria 300 mil reais. Ela chega pra gente por esse preço aí, porque tem imposto, não sei o que mais tal. Eu acho que a gente tem muita coisa que melhorar ainda nesse aspecto. Mas quando a gente começou a usar a ECMO, era a mesma coisa, né? A ECMO era super caro, e pra gente era mais barato, né? Depende, porque tinha equipe, etc e tal. Então, assim, eu acho que a gente vai chegar no momento que a gente vai ter o nosso IQOS, vai ter... Como eu falei, a gente tá aprendendo, mas eu acho que quando eu vejo o Gustavo e o que a gente fez com ele, né, assim, dá um sentimento, assim, né, de que, pô, deixar aquela criança 350 dias lá, dentro da UTI, sem janela, isso é muito cruel. Muito cruel, se for pensar, né? E você olhando o que está acontecendo hoje com o Pedroca, pô, é totalmente diferente, né? Só que está trazendo uma outra responsabilidade. Eu até falei isso no Paraguai, eu fui falar sobre disfunção primária, uma coisa assim, e o quanto está aumentando a responsabilidade nossa, né? Assim, eu tenho pesadelo quando pensar em enfrentar o que a gente vai enfrentar com o Pedro, entendeu? Tipo, como foi, as outras talvez foram um pouco menos, tal, mas assim, o Pedro é sensibilizado, quinta, quarta cirurgia, sei lá, não, quinta, né, já. A chance dele ter uma reação inflamatória na sala... E o Gustavo era uma minhoque, né? Então, assim, começa a mudar um pouco as coisas, né? São doentes cada vez mais complexos. A gente tá passando essa barreira da coisa e aumentando a responsabilidade, né? Tipo, mas eu acho que a gente tem que pensar mais e mais nesse conforto do paciente. E só nós podemos fazer isso, na verdade. Não tem como vocês lá que estão à beira-leite tirar ele da a felicidade do dia que ele desceu lá para comer o pão de queijo dele lá, né? Totalmente, né? E a gente acaba não fazendo porque não tenho tempo, eu tenho um monte de dente para ver, não sei o que mais tal. É muito difícil essa... Como a Kelly disse, né? A gente evoluiu, porque eu lembro quando a gente pegou o adulto que tinha o ventrículo do INCOR, que o Zé Luiz, que isso marca a gente, porque o Zé Luiz a gente conseguiu, começamos a andar dentro da REC, não sei mais o quê, e aí ele queria ver o quê? Queria ver o sol. Isso é uma coisa que me marcou muito. Então, a gente pegou toda a equipe, vamos discutir, vamos ver se dá para levar. A bioengenharia não liberou no dia porque tinha receio de que entrasse no elevador, tivesse algum problema e aí acontecesse problema com o aparelho. Então, vamos fazer no dia seguinte. Aí, no dia seguinte, ele foi transplantado. Mas, assim, como ele era anticoagulado, tudo, ele sangrou muito, tudo, e acabou, infelizmente, não sobrevivendo. Aí você fala, nossa, e se a gente tivesse arriscado dele ver o sol, tendo passado pelo elevador, né? Mas a gente aprendeu, hoje você tem mais segurança, né? Então, nós evoluímos, mas ainda temos muito para... Vocês acham essa máquina do Pedro grande? Precisa de ver essa aqui do Zé Luiz. Que era um console tipo balão intraórtico, né? Não, eram uns 3 balões intraórticos, 4 balões intraórticos. Era muito mais antigo. A gente que é mais experiente, você lembra do balão intraórtico? Parecia o Bennett, isso mesmo. A gente tem mais tempinho, já viu muito mais coisa. A gente que é mais experiente, assim, você lembra do balão intraórtico, que entrava na UTI e parecia embalada. Tá bom, era o balão funcionando, um aparelho desse tamanho, assim. O Dalan, eu nunca me esqueço, ele falou assim, o dia que eu precisar de um balão intraórtico ou de um Swan-Ganz, deixa eu morrer. Meu Deus. Ele falava isso pra gente, porque eu era residente na época.
Daí, quando ele estava acabando a residência, assim, Songans eu deixo. Porque, assim, era um negócio, porque todos morriam, né, que eu colocava o balão hidráulico, porque colocava no final, que a hora que já não tinha mais condição, eu vou esperar um milagre daquilo. Então, assim, eu acho que essa é a maior falha nossa, é pensar que, né, que aquilo vai salvar alguém que já passou da hora. É o momento certo. Exatamente. Mas muitos desses ele poderia estar em casa com um dispositivo desse. Esse é o cenário da UTI clínica. Muitos pacientes, Ariane. Esse é o cenário da UTI clínica. Se der uma passada lá, você vai ver que tem muitos com indicação que podiam ir para casa. A Ariane ficou 2 anos, né? Quando você começa a ver retrospectivamente, tipo, eu nunca me lembro, esqueço do... Acho que era Henry o nome dele, lembra? Que o coração ficou parado um tempo e tal. Ele tinha dor abdominal no andar. Ele doía, assim, ele comia, tinha dor. Daí ele desceu com uma perfuração, né, por isquemia, e foi daí que, quando ele parou, que a gente colocou o dispositivo. Então, assim, os sinais estão aí, a gente não quer enxergar e pensa muito dessa forma que você falou. Acho que o maior problema nosso, isso não é só... Quando a gente faz as simulações de ECMO, tal, que tem que trocar a membrana, a primeira coisa que as pessoas pensam é no dinheiro. Entendeu? E eu acho que isso não é uma coisa, problema nosso, né? A gente tem que tentar viabilizar. Eu acho que talvez, assim, a importância é advogar por isso. Então, assim, o que a gente precisa mostrar é qual a diferença que tem no dispositivo, e não colocar o dispositivo como o último recurso, mas tipo assim, quanto é que eu pegar o Pedro, como é que ele era antes, magrelo, não sei o que mais, tal, aqueles desnutridos que chegaram aqui pra gente, que, né, e você mostra ele reabilitado, é totalmente diferente. Muito bem, gente. Muitas reflexões. Vocês estão vendo que o negócio não termina aqui, pelo contrário, né? Tem muitos trabalhos para fazer. Muito trabalho para fazer, com certeza. E como a gente não tem um número absurdo de casos, é muito possível levar um estudo de caso desse, que nem o do Pedro, para um evento que qualquer um de vocês possa sugerir. Isso não é nada complexo, não é nada difícil de fazer, e é a forma que a gente tem de mostrar uma experiência que deu certo, e que talvez possa ser reprodutível, né? As meninas estão levando, não sei, deve ter até alguém de vocês lá, tem um caso do Pedro, acho que foi para o Texas. Alguém levou pro Texas do Pedro, eu lembro, mas não sei quem. Pedro e a da Cecília também, que foi outro caso enigmático, né? Tipo, assim, foi o primeiro embolectomia num pós-AVC embólico, quer dizer, acho que a gente está passando do limite, mas a gente precisa ter mais e mais audácia, mais... Doutor Candel, mais uma vez, obrigada pela presença, obrigada, pessoal, pela presença de vocês, obrigado pela discussão, foi ótimo. E a gente marca outras com outros temas, doutor Candel, já que a porta está aberta, né, gente? Obrigada, boa tarde, pessoal.